Olá, então a gente vai começar mais uma aula e hoje a nossa aula vai ser dentro da fisiologia e o tema será sistema nervoso. A gente vai dar continuidade à aula passada, onde a gente também começou a falar sobre o sistema nervoso, mas a aula passada a gente deu um enfoque maior na histologia. Hoje a gente vai entender o funcionamento do sistema em si. Então, para começar, a gente vai entender a divisão do sistema nervoso, como ele é estruturalmente dividido. Então, o sistema nervoso é dividido em dois sistemas principais: o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central possui o encéfalo e a medula espinhal, ou medula espinal. Vocês também podem encontrar escrito assim. O encéfalo ele é dividido em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. No cérebro, a gente tem o telencéfalo e o diencéfalo, sendo que o telencéfalo são compostos pelos hemisférios e pelos lobos cerebrais, que a gente vai ver mais para frente, e o diencéfalo é pelo tálamo, hipotálamo e glândula pineal. Já o tronco encefálico são compostos por três estruturas principais: o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Para não esquecer, MPB. Então, o primeiro é mesencéfalo, depois a ponte, depois o bulbo. Já o sistema nervoso periférico tem duas divisões principais: somático e autônomo, sendo que essa divisão é dada pela voluntariedade do controle. Então, no sistema nervoso autônomo, a gente não consegue controlar, e o sistema nervoso somático, a gente consegue controlar. O sistema nervoso autônomo ainda é dividido em simpático e parasimpático. Todas essas estruturas, essas divisões, a gente vai entender melhor ao longo da aula. Então, vamos começar pelo sistema nervoso central. No sistema nervoso central, eu vou começar falando o que é substância cinzenta e substância branca. Substância cinzenta, então, é o conjunto de corpos celulares de neurônios. Lembra que na aula passada a gente viu nervos e gânglios, sendo que gânglios que era o conjunto de corpos celulares? Só que isso era no sistema nervoso periférico. No sistema nervoso central, a gente vai chamar esse conjunto de corpos celulares de substância cinzenta. Os núcleos, que eu também tinha comentado um pouco na aula passada, é o conjunto de corpos celulares ainda, só que fora da substância cinzenta. Lugares de conjuntos de corpos celulares que estão envolvidos por substância branca, certo? A substância branca, por sua vez, é o conjunto de prolongamentos de neurônios, ou seja, conjunto de dendritos ou conjunto de axônios. Só que existe uma diferença muito importante entre a distribuição da substância cinzenta e da substância branca entre a medula espinal e o encéfalo. No encéfalo, a substância cinzenta está na parte externa, está na periferia. E na medula espinhal, a substância cinzenta está na parte interna. A substância branca, por sua vez, está na parte interna do encéfalo e na parte externa da medula espinhal. Então, existe essa diferença de localização, de distribuição entre a substância cinzenta e a substância branca nas duas estruturas principais do sistema nervoso central, que é o encéfalo e a medula espinhal, certo? Dentro do sistema nervoso central, a gente tem as meninges, que são membranas que têm a função principal de proteção do encéfalo e da medula espinhal, certo? São três meninges principais, sendo a mais externa a dura mater, a intermediária a aracnoide e a mais interna a pia mater. Nesse desenho, a gente consegue ver as camadas até chegar na pia mater. Então, primeiro a gente tem a pele com os pelos, o cabelo, depois a aponeurose, que é um tecido conjuntivo, depois o periósteo, que é uma membrana que reveste o osso da nossa caixa craniana, depois o osso propriamente dito, depois que vem as meninges, certo? Vocês não precisam saber essa sequência, eu coloquei essa imagem a título de curiosidade, mas vocês precisam saber quais são as três meninges. São a dura mater, a aracnoide e a pia mater. Existe um importante líquido entre a aracnoide e a pia mater. Então, existe um importante líquido entre entre a meninge intermediária e a meninge mais interna. Esse líquido é muito importante porque ele tem funções muito nobres dentro do sistema nervoso central,
que é a função de transporte, tanto de substância, então ele serve para nutrir o nosso tecido nervoso, e transporte também de neurotransmissores. Então, ele é também responsável pela facilitação da propagação do impulso nervoso. Outra função é amortecimento. Então, o líquido ele consegue absorver o choque mecânico. Então, quando a gente bate a cabeça, se a gente não tivesse esse líquido, seria muito fácil a gente lesionar o nosso tecido nervoso. Isso causaria sérias consequências para a gente. Outra função também é o apoio mecânico, ou seja, como se fosse um ambiente que permite que o nosso encéfalo esteja inserido lá. Então, essas são as funções principais. E a produção do líquido cefalorraquidiano é feita pelas células ependimárias, que a gente também viu na aula passada, quando a gente foi falar das células da neuróglia, certo? Então, muito importante, uma das coisas mais importantes dessa aula é o líquido cefalorraquidiano ou líquido cérebro-espinal, certo? E um detalhe, a aracnoide, ou seja, a meninge intermediária, é a única meninge vascularizada. Então, ela é responsável por nutrir o nosso sistema nervoso central. Agora, a gente vai estudar as estruturas que compõem o sistema nervoso central. O primeiro delas é o cérebro. O cérebro ele é dividido em telencéfalo e diencéfalo, sendo que o telencéfalo é composto pelos hemisférios e pelos lobos cerebrais, e o diencéfalo é composto pelo tálamo, hipotálamo e pela glândula pineal. E agora a gente vai entender esses componentes. Então, começando pelos hemisférios e pelos lobos. Os hemisférios são dois principais, o direito e o esquerdo. O hemisfério direito está mais ligado à função de imaginação, de abstração, de capacidade artística do nosso corpo. Já o hemisfério esquerdo está mais responsável pelas funções de raciocínio lógico, de formações de raciocínio mesmo. Os lobos são 4 principais, sendo que existem dois lobos de cada. Então, existe um lobo frontal no hemisfério esquerdo e um lobo frontal no hemisfério direito, e assim sucessivamente. Como são separados esses lobos? Os lobos são separados por sulcos e giros, que são invaginações do tecido nervoso. Então, esses risquinhos que vocês veem na imagem são justamente os sulcos e giros, e eles são importantes para dividir os lobos. E essa divisão ela é importante porque ela especifica a função de cada lobo. E agora a gente vai estudar qual a função de cada lobo. Mas isso é uma visão mais geral, vocês não precisam saber isso com profundidade. Só é uma visão mais geral mesmo, então não precisa decorar, mas é bom vocês terem uma noção. O lobo frontal é responsável pelo controle de movimentos, pela linguagem, pela resolução de problemas e pela concentração. Sendo que a linguagem aqui é a capacidade de falar, de articular a nossa boca para sair alguma fala, certo? E o controle de movimentos é o controle de movimentos tanto voluntários como involuntários, mas é o controle dos nossos músculos em geral, certo? O lobo parietal, por sua vez, que é o verdinho da imagem, ele é responsável pelas sensações, pela percepção de sensações, então pela dor, pelo calor, pela pressão e pelo tato. E também é responsável pela fala, pelo aprendizado da fala, ou seja, a gente vai aprender palavras através do lobo parietal. O occipital, que é o lobo mais posterior, é responsável pela função de visão. Então, ele controla o que a gente vê, as informações que a gente recebe através da visão são controladas e são controladas pela visão. O lobo temporal, por sua vez, é o lobo mais lateral, que é responsável principalmente pela audição, é a função principal, mas também é responsável pela memória e pela compreensão da linguagem. Aqui, então, a linguagem que a gente quer dizer é a gente entender o que uma pessoa está falando e a capacidade de formular
uma fala, certo? Tipo, de pensar o que a gente vai falar, certo? Agora, outras estruturas do diencéfalo são tálamo, hipotálamo e a glândula pineal. O tálamo é o centro de transmissão e processamento de informações. Então, o tálamo é como se fosse uma via de passagem de todas as informações que vão chegar ao nosso encéfalo, certo? Então, a maioria das informações que chegam no nosso cérebro e que vão sair do cérebro para outros lugares do nosso corpo vão passar pelo tálamo. O hipotálamo é uma comunicação com o sistema endócrino, e ele também é responsável por controle de emoções. Essa comunicação com o sistema endócrino é dada pela comunicação do hipotálamo com a hipófise, sendo que a gente já viu disso um pouquinho lá quando a gente foi estudar sistema endócrino. Então, o hipotálamo, ele é responsável pela produção de alguns hormônios e também pelo controle da liberação e da produção de alguns hormônios pela hipófise. Por último, a glândula pineal é responsável pela produção de um hormônio chamado de melatonina. A melatonina é responsável pelo controle do nosso sono e vigília, então do nosso ciclo circadiano. Então, ele é responsável por liberar, a glândula pineal é responsável por liberar esse hormônio, e esse hormônio vai controlar as nossas atividades. Quando a gente está em sono, as nossas atividades estão em nível basal, e quando a gente está em estado de vigília, as nossas funções estão aumentadas, certo? Estão hiperativas. Agora, passando para o cerebelo. O cerebelo, que é outra parte do encéfalo, ele é dividido em hemisférios cerebelares. Mas a gente não precisa saber quais são os hemisférios cerebelares. Mas também aqui é dividido por sulcos, assim como os hemisférios cerebrais. As funções do cerebelo, então, são equilíbrio, postura, ajuste de movimentos e coordenação motora. Então, quando a gente percebe que uma pessoa tem dificuldade de equilíbrio, dificuldade de postura, a gente fala que ele tem um problema no cerebelo. Esse ajuste de movimentos por exemplo, se a gente quer pegar um objeto, o controle da força de quantos nossos dedos têm que flexionar para os nossos dedos conseguirem agarrar o objeto e não ficar tremendo, não ficar atingir o local certo. Todas essas funções são controladas pelo cerebelo. E por isso a coordenação motora também é uma das funções do cerebelo. Agora, passando para outra parte do encéfalo, a gente tem um tronco encefálico, que é nosso famoso MPB, mesencéfalo, ponte e bulbo. Mesencéfalo é a parte mais superior, a ponte é a parte intermediária e o bulbo é a parte inferior. No mesencéfalo, existe a formação reticular, que a formação reticular é um intermédio entre substância cinzenta e substância branca. É uma estrutura bem antiga, então por isso ela é responsável pelo controle da atividade cortical. É uma estrutura muito primária do nosso sistema nervoso. E por isso ela é responsável pelo controle da atividade cortical. Isso é, ela consegue, como eu posso falar, ela consegue selecionar quais estímulos a gente precisa interpretar, quais estímulos a gente precisa enviar para o resto do corpo e quais estímulos a gente não precisa processar, certo? E ela também é responsável pelo processamento da visão e da audição, além dos movimentos, do pensamento e etc. A ponte é uma estrutura simplesmente de conexão, ou seja, existem vários prolongamentos de neurônios ali que passam pela ponte para chegar da medula até o encéfalo. O bulbo, por sua vez, ela também uma estrutura de conexão, então ela vai transmitir informações ao tálamo. E lembra que o tálamo é um centro de processamento de informações. Tudo que vai chegar no encéfalo vai passar pelo tálamo.
O bulbo também possui vários centros de controle muito importantes para o nosso corpo. Então, existe o centro de controle da respiração, da frequência cardíaca e de alguns reflexos, como tosse, vômito e movimentos peristálticos. É muito importante essa estrutura de controle, essa função, perdão, de controle da respiração, da frequência cardíaca e de reflexos, certo? Então, o bulbo é uma estrutura muito importante. Agora, passando para o sistema nervoso periférico. Como a gente falou na aula passada, o sistema nervoso periférico é composto por nervos e por gânglios, sendo que os nervos são conjuntos de prolongamentos de neurônios e os gânglios são os conjuntos de corpos celulares de neurônios, como a gente já estudou na aula passada. O sistema nervoso periférico, ele possui duas vias principais: as vias de recebimento de informações, que é a via aferente, e a via de propagação de informações, ou seja, de envio de informações, que são as vias eferentes. As vias aferentes recebem as informações através de receptores sensoriais, e as vias eferentes, elas mandam as informações através do sistema nervoso autônomo somático, sistema nervoso periférico somático e autônomo, certo? E a gente vai estudar os receptores sensoriais, o sistema nervoso somático, o sistema nervoso autônomo nos próximos slides. Nessa figurinha aqui eu achei muito interessante porque ela coloca direitinho o que é sistema nervoso central, o que é sistema nervoso periférico. Então, o sistema nervoso central, ele é central justamente porque ele é um centro de processamento de informações, composto pelo céfalo e pela medula espinhal. E a gente também tem uma posição central dessas estruturas. Já o sistema nervoso periférico é um conjunto enorme de nervos e gânglios responsável por receber todas as informações e por mandar as informações que são processadas lá no nosso encéfalo, na nossa medula espinhal. Então, por isso ela é espalhada por todo o corpo, porque ele precisa conseguir administrar quase todo o nosso corpo, certo? Então, vamos estudar as vias aferentes. As vias aferentes, então, recebem as informações através dos receptores sensoriais. Os receptores sensoriais podem ser de dois tipos: os próprios receptores ou esteroceptores. Os próprios receptores são os receptores sensoriais que captam variações internas, ou seja, variações internas do nosso corpo, ou seja, alteração de pH, alteração de temperatura, alteração de movimentos peristálticos, quando o intestino está com uma atividade peristáltica muito forte, quem percebe são os próprios receptores. Essas variações, então, internas ao nosso corpo. Os esteroceptores são variações externas, percebem variações externas, ou seja, variações variações do ambiente ao redor do nosso corpo. E quais são os órgãos que recebem esses estímulos? A pele, a língua, os olhos, os nariz e os ouvidos, sendo que cada órgão do sentido é responsável por um sentido do nosso corpo. São os 5 sentidos principais que a gente estuda desde a infância, que é o tato, o paladar, a visão, o olfato e a audição, certo? Então, esses são os jeitos da gente receber informações, tanto internamente ao nosso corpo, quanto ao ambiente que nos cerca, certo? Saindo agora das vias aferentes, a gente vai para as vias eferentes, que são as que mandam as informações. As vias eferentes podem ser do sistema nervoso periférico somático ou sistema nervoso periférico autônomo. O sistema nervoso periférico somático é responsável pelo controle dos movimentos voluntários, ou seja, quando a gente quer caminhar, quando a gente quer correr, quando a gente quer movimentar o braço, quando a gente quer levantar um peso, quando a gente quer falar, quando a gente quer agachar, qualquer volição, qualquer vontade de movimento, quem vai controlar esse movimento vai ser o sistema nervoso periférico somático, que vai mandar as informações, então, e vai fazer nosso músculo contrair. Sendo que o único controle dos movimentos voluntários
que não é feito, perdão, sendo que o único controle dos nossos músculos que não é feito voluntariamente é o arco reflexo, o ato reflexo que a gente viu aula passada, porque o processamento das informações não é e o movimento ele não é voluntário, ele é involuntário, certo? Que é processado ali na medula espinhal, como a gente viu na aula passada. O sistema nervoso periférico autônomo, perdão, é o responsável pelos movimentos involuntários, então. Ele é dividido em simpático e parasimpático, sendo que o sistema nervoso simpático ele é responsável pela luta ou fuga. Então, isso quer dizer o quê? Quando a gente está em uma situação de perigo, que a gente precisa hiperativar os nossos sistemas, o sistema nervoso periférico autônomo simpático é ativado. O sistema nervoso parasimpático é o sistema nervoso de repouso. Ele faz o controle do nosso organismo em repouso, certo? Então, quando a gente não precisa do sistema luta ou fuga, quem está no controle do nosso organismo, do nosso organismo, é o sistema nervoso autônomo parasimpático. Agora a gente vai estudar a comparação entre o sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. Nessa tabelinha existem as principais diferenças. O sistema nervoso simpático, então, ele tem uma fibra pré-ganglionar curta e o parasimpático possui uma fibra pré-ganglionar longa. E a fibra pós-ganglionar no simpático é longa e no parasimpático é curta. Esse comprimento de fibra dá para a gente a localização dos gânglios, ou seja, do conjunto de corpos celulares no simpático e no parasimpático. No simpático, como a fibra pré-ganglionar é curta, o gânglio, isso significa que o gânglio está mais perto da medula espinhal. E já no sistema nervoso autônomo parasimpático, os gânglios estão mais perto dos órgãos efetores. E a gente vai ver isso na figurinha que a gente vai ver no próximo slide, para ficar mais claro para vocês. Mas agora vocês precisam saber disso. A origem dos nervos, então. No sistema nervoso simpático na região torácica e lombar, e no parasimpático na região cervical e sacral. Os mediadores químicos do sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático são: a fibra pré-ganglionar do sistema nervoso simpático é a acetilcolina. Então, a gente aqui vai estudar qual neurotransmissor é mais prevalente nas sinapses do sistema nervoso simpático e parasimpático. Então, a acetilcolina é o principal neurotransmissor das fibras pré-ganglionares e a adrenalina é o principal neurotransmissor das fibras pós-ganglionares. No parasimpático, não existe diferença entre o principal neurotransmissor das fibras pré-ganglionares e das fibras pós-ganglionares. Então, o neurotransmissor principal do parasimpático é a acetilcolina, certo? Aqui nessa figurinha vai ficar bem mais claro o que a gente viu no slide passado. Então, como vocês podem ver, no sistema nervoso simpático, que é a que está de azulzinho, os gânglios estão próximos à medula espinhal. Então, a fibra pré-ganglionar, ela é curta, e a fibra pós-ganglionar, ela é longa. O que mais que a gente pode ver nessa imagem é que no sistema nervoso parasimpático ocorre o contrário do comprimento das fibras. Isso quer dizer que os gânglios estão perto dos órgãos alvos. Então, vocês podem ver que os gânglios estão perto do olho, estão perto do coração, perto do pulmão, perto do estômago, estão perto dos órgãos alvos. Então, por isso a fibra pré-ganglionar é longa e a fibra pós-ganglionar é curta. Aqui também a gente vê algumas, como é que fala? Algumas Aqui a gente também vê algumas ações que são desencadeadas pela
a ativação do sistema nervoso simpático e pela ativação do sistema nervoso parasimpático. Como a gente viu nos slides passados, o sistema nervoso simpático é responsável pela luta e pela fuga. Então, quando a gente está em uma situação de perigo, por exemplo, a gente precisa dilatar a pupila para a gente conseguir enxergar melhor. Então, se, por exemplo, se a gente aqui também a gente vê algumas ações desencadeadas pela ativação tanto do sistema nervoso simpático como do parasimpático. Como a gente viu nos slides passados, o sistema nervoso simpático ele é ativado em momentos de luta ou fuga, ou seja, em momentos de perigo, a gente precisa dilatar a pupila para a gente enxergar melhor. E é importante também a gente inibir a salivação para que a gente não gaste energia produzindo saliva, porque a saliva não vai ser importante para a gente no momento de perigo, certo? A gente precisa fugir do perigo. E para fugir do perigo, a gente precisa respirar mais frequentemente, então o sistema nervoso simpático também relaxa os brônquios para entrar mais ar. Ele acelera os batimentos cardíacos para a gente conseguir oxigenar melhor o nosso corpo inteiro. Ele inibe a atividade do estômago e do pâncreas para a gente não gastar energia desnecessária com digestão. Ele também estimula a liberação de glicose pelo fígado. Por quê? Porque a gente precisa de mais energia em uma situação de perigo para a gente fugir, a gente precisa correr, certo? Então, a gente precisa de mais gasto, a gente vai necessitar de mais glicose pelo gasto excessivo de energia. E assim sucessivamente. Então, o sistema nervoso parasimpático, ele vai desencadear ações para a gente fugir de um perigo, certo? Vocês não precisam de decorar todos essas consequências da ativação do sistema nervoso simpático, mas vocês precisam ter uma noção do que acontece numa situação de luta ou fuga. O sistema nervoso parasimpático, então, é o sistema nervoso do repouso, ou seja, quando a gente está em uma situação normal, o nosso sistema nervoso parasimpático é o que predomina. Então, essa pupila pode ficar contraída, a gente não precisa enxergar tão bem, a gente pode ter a salivação normal, porque a nossa digestão pode ocorrer normalmente, e por isso vai ter estimulação da atividade do estômago e do pâncreas normalmente, porque a nossa digestão vai poder acontecer, porque a gente não precisa poupar energia para nada, porque a gente está numa situação de repouso. Não precisa de aceleração da frequência cardíaca, então tem redução dos batimentos cardíacos, os nossos brônquios estão mais contraídos, porque a gente não precisa de tanto ar, a gente precisa só do ar do nível basal, e assim sucessivamente, certo? Então, essas são algumas diferenças importantes do sistema nervoso simpático e do sistema nervoso parasimpático. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada e até a próxima aula. E só reforçando mais uma vez, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem sempre falar comigo. Um beijo e até a próxima aula.